Cara, aqui é mais ou menos isso. E aí, tá rolando a guerra, né? E aí Davi tinha saído de casa para levar alimento para os seus irmãos, que tinha ido pra guerra. E aí quando ele foi até a linha de batalha, ele viu um cara gigantesco chamado Golias, que era do povo filisteu, que estava lutando contra eles, né? Então, Golias, que representava os filisteus, estava desafiando o povo de Israel a lutar. E o vencedor determinaria o resultado da batalha. Tá, então eu vou ler uma parte dessa passagem aqui. Desafio no X1. É tipo o melhor guerreiro de uma tribo, o melhor guerreiro de assim, outra. Quando você lidera, né, você tem dois povos, você é um líder de cada lado. Sim. Pensa que assim, se você for ganhar ou perder, a pior coisa que tem é você ter muitas baixas, muitas pessoas vão morrer. Melhor evitar, né? Então X1. Então às vezes é melhor, Troia. cara... Lembra Troia, a história isso que eu ia de falar. Troia? Troia era assim, era um guerreiro de uma tribo, de guerreiro de outro, lutava, quem perdia. Mais ou menos isso. Você pega o melhor de cada um e economiza vidas, digamos assim, Isso. né? Recursos, né? E aí, olha só. Aqui, 1 Samuel capítulo 17. Tá? Aí aqui é versículo 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Davi se ofereceu para lutar contra ele. Recebeu a melhor armadura para se proteger, mas recusou, pois não tinha estrutura física para usá-la de tão pesada que era. Todo mundo com medo de lutar contra Golias. Aí chegou Davi, olhou e falou, uai, né? Me dá armadura. Foi botar armadura. Primeiro que foi difícil de convencer o povo, né? Que seria ele. Convenceu, foi botar armadura. Não cabia, não conseguia andar com aquilo. Ele era fraco, não estava acostumado. Eu com tô isso. tipo imaginando um hobbitzinho vestindo uma armadura de 20 quilos, tipo, não aguento. Tipo, Não aguento. tira, não dá. Não tem como. Não, e Davi era novo. Sabe qual a idade de Davi aqui? Tem ideia? Uns Adolescente? 12 anos. Quando a Bíblia fala que 3 irmãos de Davi estavam na batalha. Os 3 mais velhos. Se você for para Números, capítulo 1, versículo 3, a maioridade para entrar no exército era 20 anos. No Brasil é 18 anos para serviço militar. Lá era 20 anos. Números, capítulo 1, versículo 3, 20 anos. Então, se os 13 irmãos mais velhos de Davi estavam no exército, que eles tinham mais de 20 anos. Significa que os 4 outros irmãos de Davi não estavam no exército. Então, tinham menos de 20 anos. Se Davi era o caçula, vamos supor que a mãe de Davi teve um filho por ano. Uns 15, então. Então, uns 15, 14, 15 anos por baixo. Caraca. Aí chega lá então um moleque de 15 anos, né? Moleque não que é feio, mas chega lá. Eu ia falar adolescente, mas a própria Bíblia, uma coisa interessante, ela não fala sobre adolescência, né? Não, É só a gente que inventou esse Criança negócio. e adulto. É criança e adulto. É isso mesmo. Né? O homem, cara, pode ter filho lá, a mulher menstrua, virou adulto. É, isso. Pode dar vida. E é interessante, né? Porque o adolescente, ele é quase que a criança quer ter o direito adulto é a responsabilidade da criança, né? O adolescente pode ficar cagada. Uma coisa que a gente inventou na sociedade. Aí beleza, então a Davi aqui era adulto, né? Digamos assim. E aí continua. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso, ou seja, porque não tinha sido circuncisado, né? Não deu. Filisteu, para afrontar os exércitos de Deus vivo. Então, aqui você vê a fé de Davi, pensando, cara, como que um cara sem fé, um pagão, vai vir pro pau comigo e vai ganhar? Né? Era um povo judeu contra os filisteus. Né? Então disse, aí passou um tempo, né? Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Ou seja, ele está falando que antes dessa idade ele já matava ali leão e urso. Assim feriu teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Armado apenas com a funda e 5 pedras do riacho, sem armaduras ou espadas, então quase que um estilingue, e pedras, sem armadura, sem nada, ele foi lá para enfrentar Golias. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Por isso correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou. E lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Ou seja, olha que interessante, né? Ele pegou aqui, cara, assim, ó, era tacou a pedra. assim, Então não é que Era uma- tipo, era ele uma matou girando. na pedrada, ele derrubou só o cara e e meteu faca na garganta. lambida nele. pedra na cabeça, Entendi. caiu,
Cara, aí ele pegou, olha que interessante, que simbólico. Ele pegou a espada de Golias Aham. e cortou a cabeça dele. E aí diz mais cedo ali Nossa, velho. que Nossa. Golias... Certeza esse cara era bom, velho? Porque, porra, Não, cara, ele matou um monte de gente, calma. sangue frio, velho. Mas olha só que Porra. interessante, cara. Golias, ele ficou 40 dias tirando onda do exército. Ficava lá, tirando onda, dando risada, vocês são todos pequenininhos, fica lá humilhando todo mundo. Sim. E no final das contas ele morreu com a própria espada. Ou seja, olha o preço do ego. Você vai acabar você mesmo se enforcando, você mesmo se matando. Então você fica falando assim pros outros, você pode acabar cavando sua própria cova. Não, mas é incontestável que o cara é corajoso demais. O cara foi com um teco de couro, com 5 pedras, contra um guerreiro com espada. Independente do tamanho dele, era um guerreiro com uma espada. Pode aumentar a coragem dele? Ah. Uma loucura? Por que 5 pedras? É, ele estava preparado para outros, né? Tudo indica que Golias tinha 4 irmãos gigantes. Quando você vai para 2 Crônicas, capítulo 20, 21, versículo 22, diz assim: esses 4 eram descendentes dos gigantes de Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Então, além de Golias, havia mais 4 gigantes. Então ele não pegou 5 pedrinhas, porque se eu errar na primeira, Sim. acerto na segunda. Ele queria matar os 5 gigantes. Essa é a ideia. Era pedra com nome já, né? Era uma pra cada Com um. nome pra cada um.